Chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição, uma lição muito importante que vem falando sobre o casamento com Cristo. O título desse terceiro tópico é A Vida com o Primeiro Marido. Primeira pergunta. Usando os símbolos espirituais de Romanos capítulo 7, descreva a vida sob o primeiro casamento. Da irmã Franchalho vai explicar o que significa esse primeiro casamento e por que é tão difícil vencer o pecado. Interessante que a expressão o primeiro casamento está em conexão com o tópico, o primeiro marido, que é o pecado aqui, o domínio do pecado. Observe como a aplicação, a analogia que Paulo fez aqui, colocou o pecado como casamento. Sim. Algo que está grudado no ser humano. E que não tem nenhuma mão humana que pode separar isso. Então, veja só. E aí explica, Luzilei, por que é tão difícil vencer o pecado sozinho. Porque é como uma cirurgia, precisa de um milagre para separar esses dois. O homem é carnal, ele é escravo do pecado, a natureza pecaminosa nos domina. Aí Paulo fala bem assim, que porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aí ele diz, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Por que que o gigante apóstolo Paulo, o ministro do evangelho, que a imagem que nós temos de um pastor, de um líder religioso, é que ele tem superpoderes, que ele está acima da média, entende ou não? Que o pecado não tem domínio sobre ele. Muitos têm esse conceito. E Paulo conviveu com o pecado igual qualquer ser humano. E ele falou, por causa do pecado que habita em mim. Aí depois ele pegando esse pensamento em conexão com Jeremias, Jeremias fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então por que é tão difícil? Porque nós não nos conhecemos e achamos que sozinho iremos vencer essa batalha, mas não tem jeito. Essa batalha só se vence com Cristo. O velho homem, sozinho ele não morre, entende? A nota diz assim, o velho homem ainda vive dentro da sua alma. Luzilei, sabe que eu fiquei refletindo nessa pergunta aqui? Será que esse velho homem não está dentro de mim? Será que esse velho homem não está dentro de você? Muitas pessoas estão na igreja, independente da posição que ela ocupa, e têm tido dificuldade em várias áreas da sua vida cristã. E trazendo para o estudo dessa lição, o que eu percebo, Luzilei, é que o velho homem ainda vive. E a gente precisa matar esse velho homem. E não existe antídoto na terra. Não existe veneno contra ele na terra, entende? O único remédio para a gente resolver esse problema é se render a Cristo e passar pelo novo nascimento, pelo milagre da conversão, certo? E tem um texto em Romanos, pega a sua Bíblia, Luzilei, por favor, abra aí, Romanos capítulo 6, verso 6, que não está aqui na lição, mas eu acho que ele é bem apropriado para essa pergunta aqui. É Romanos capítulo 6, verso 6. Leia, por favor, aí, Luzilei. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Que legal, né? Como é que mata o velho homem? Como é que faz? Sendo crucificado com Cristo. Com Cristo. Então, qual é a solução para essa guerra espiritual, para essa batalha contra o pecado? É morrer em Cristo. Morrer em Cristo. Não tem outro jeito, né? Então, aqui está o segredo do sucesso. Afinal de contas, a lei do casamento determina que só se dilui um casamento Quando com a morte morre. de um dos cônjuges. Isso. E só se dilui ou separa o pecador do pecado quando alguém morre. E quem morreu foi Jesus. E a morte de Jesus nos dá força para morrer o eu. Rapaz, isso aqui é muito profundo, né? É, assim, interessante. E explica também, né, essa questão do porquê é tão difícil vencer o pecado. Porque não existe poder, né, como o irmão já bem mencionou, não existe poder em nós, no ser humano, para alcançar isso.
a não ser pela graça e poder de Cristo, pela vitória de Jesus na cruz do Calvário. Quando eu estudo o assunto da salvação, Luzilei, dentro dessa ótica aqui, né? Uhum. Algumas pessoas pensam que Jesus veio somente pagar a nossa culpa, entende? Uhum. Mostrar o seu amor. Não, ele veio mais do que isso. Ele veio pagar a nossa culpa, mostrar o seu amor, e ele veio nos tornar participantes da natureza divina. Sim. Aí o texto de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Essa palavra aqui, que é a palavra principal desse verso, de tornar-se filho de Deus. Então foi dado o poder para que isso acontecesse. O que poder é esse? É a natureza divina. Uhum. É esse poder que nos vai ajudar a vencer o pecado. Uhum. É esse poder que vai me habilitar para o pecado não ter domínio sobre a minha vida mais. Porque houve uma separação pelo poder do Evangelho. Isso é maravilhoso. É muito bonito isso, muito bonito mesmo. Vamos à pergunta B. Voltando outra vez aos símbolos espirituais. O que receberemos isso. O que receberemos se continuarmos em nosso primeiro casamento, aquele casamento com pecado, com pecado, E como nos libertaremos desse relacionamento? O pecado é um casamento, né? Uhum. E a Bíblia diz que o salário desse casamento, ou do pecado, é a morte. Uhum. Então, quem quiser ficar casado com o pecado, vai sofrer as consequências, porque o pecado gera a morte. Agora, como nos libertaremos desse relacionamento abusivo, né? Não é? Exatamente. Se tem um relacionamento opressor e abusivo, é o relacionamento com o pecado. Uhum. Esse é infernal, meu irmão. Sim. Porque o pecado fica ali, acompanhando a gente, nos acusando. Até dormindo você tem problema, né? Uhum. Aí a Bíblia fala o seguinte, que conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Então volta novamente à resposta anterior. Sim. Não tem outro jeito, a liberdade só existe em Jesus. Porque Jesus é a verdade, nós vamos ver mais à frente. Isso é maravilhoso, né? Não sei se era nessa... mais à frente na lição, tem uma frase, já no quarto tópico, e diz assim: Cristo é o sistema completo da verdade. Que legal, né? Então, quando fala aqui que conhecereis a verdade vos libertará, aqui não precisamos filosofar muito, né? Cristo é a verdade. Sim. Cristo é esta verdade que nos liberta. Então, precisamos conhecer Jesus. Maravilhoso, né? Muito bem. Então, neste terceiro tópico, aprendemos sobre a vida com o primeiro marido. Vimos que é um casamento opressor, né? Isso, abusivo. Abusivo, onde o pecado exerce o seu domínio de oprimir o ser humano. Só ele que manda. Exatamente. Só ele que manda, né? Mas o tópico não se fechou em apenas nos apresentar esse problema, né? Mas ele fecha apresentando a solução para o problema. E a solução está quando nós nos submetemos a Cristo, aceitando a sua graça em nossa vida.